Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Olá pessoal, sou o professor Luiz, como vocês já me conhecem, estou a serviço da Secretaria Municipal de Educação do município de Sengés. Estamos aqui para trabalhar a aula de número 4 com vocês. Não esqueçam de colocar a data na atividade, dia, mês e ano, como vocês já estão acostumados. Vamos para a disciplina de matemática. A atividade de hoje, ela vai exigir de vocês noção de localização e trabalharemos as 4 operações, certo? Vamos lá então. Observe as coordenadas da tabela, depois faça os cálculos pedidos. Então nós colocamos para vocês uma tabela, que conta com 6 colunas e 5 linhas, certo? A primeira coluna aqui apenas com a descrição das linhas A, B, C e D, e a primeira linha que conta com as descrições das colunas 1, 2, 3, 4 e 5. Letra A, A2 e B5. Some. Então, qual é a operação que vocês vão efetuar? A operação de adição, somar. O que vocês vão fazer? Vocês vão lá na nossa tabela, na linha A, coluna 2, e ver qual é o número que está nesta coordenada. Número 366. Façam um registro aqui embaixo, que tem espaço para cálculo, Registrem lá o número 366. E em seguida, localizem a próxima coordenada. B5, linha B, coluna 5, que conta com o número 1258. Tragam o número aqui para o espaço da letra A, façam o registro e efetuem o cálculo. Como é uma soma, vocês farão uma adição. 366 mais 1258. Lembrando, que é necessário que vocês classifiquem de acordo com as ordens. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, unidade de milhar na casa da unidade de milhar. Tudo bem? Bom, letra B. Calcule a diferença entre A5 e C4. Então, retornando à tabela, vocês vão trabalhar toda essa atividade com a tabela e com as coordenadas. Então, calcule a diferença. Diferença, qual é o cálculo? Se eu quero encontrar a diferença entre números, eu vou fazer um cálculo de subtração. Então, A5, linha A, coluna 5, conta com o número 2872. Faço o registro aqui embaixo do número, certo? 2872 e vou para a próxima coordenada, C4. Então, linha C, coluna 4. 1348 é o meu número. Então, venho aqui no campo da letra B e faço o registro do número. Se eu vou trabalhar a diferença, e como o professor já disse que é uma subtração, coloquem o sinal seguindo a minha orientação. Classificação por ordens, certo? Façam o cálculo lá. Letra C. Divida. Aqui o termo já está falando qual é a operação a ser feita, divisão. Então, divida D2, que conta com o número 50, por C2, que conta com o número 5. Então, vai ficar a operação 50 dividido por
5. É necessário que vocês tenham a tabuada em mãos, né? Ou que vocês montem a tabuada do número 5 nesse espaço em branco aqui ao lado, que o professor está demonstrando aqui para vocês, tá bom? Se for necessário, podem armar a tabuada. Daí nós temos a questão de multiplique A2, ou seja, linha A, coluna 2. O número que nós já trabalhamos, porém não tem problema, né? De acordo com as coordenadas da atividade. Então, multiplique A2, 366 por B3, que conta com o número 5. Né? Então, vai ficar 366 multiplicado por 5. Agora eu vou fazer a leitura das demais questões, mas eu tenho certeza que vocês já compreenderam como que funciona a nossa atividade de hoje. Subtraia, subtração. D3, ou seja, linha 3, linha D, coluna 3. Então, 959, vocês vão subtrair o número que está na coordenada linha D, coluna 5, 528, certo? Letra F, multiplique A3 por C1, então vai lá na tabela, localiza os números e arma o cálculo aqui embaixo, nos campos pré-determinados. Letra G, qual é a soma dos produtos B1, B4 e C4? Então, soma é adição. Montem a operação. Letra H, subtraia B1 por D4. Então, vai na tabela, localiza os números e arma a subtração. E, por fim, divida o número que está na coordenada A5 por A1. Joia? Armem os cálculos. Importante que vocês façam a lápis, porque se errar, vocês conseguem fazer essa correção. Tudo bem? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu agradeço a atenção e espero que vocês tenham compreendido. Caso não, vocês entram em contato com o professor da sala de vocês para maiores esclarecimentos. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Olá, crianças, tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí na casa de vocês. Prontos para mais uma aula? Hoje estamos aqui na nossa aula 4 dessa semana, do material de estudo aí que você recebeu na sua escola, ok? Sou o professor Júnior, professor aí do 5º ano de Língua Portuguesa. E como nós estávamos estudando nas aulas anteriores, hoje nós vamos ler novamente mais uma crônica. Exatamente. Vamos lá? A crônica que está aí no material de apoio de vocês é a seguinte, ó. Chatear e encher. Esse é o título da nossa crônica. Vamos ler? Lembrando, toda vez que nós formos ler um texto, nós temos que ler ele com muita atenção, respeitando a pontuação, respeitando os parágrafos, as falas dos personagens e assim por diante. Então, ótima leitura para todos nós. Um amigo meu me ensina a diferença entre chatear e encher. Chatear é assim: você telefona para um escritório de qualquer na cidade. Alô, quer me chamar por favor o Valdemar? Aqui não tem nenhum Valdemar. Daí a alguns minutos você liga de novo. O Valdemar por obséquio? Cavalheiro, aqui não trabalha nenhum Valdemar. Mas não é o número tal? É, mas aqui nunca teve nenhum Valdemar. Mais 5 minutos e você liga no mesmo número. Por favor, o Valdemar já chegou? Vê se te manca, palhaço! Já não lhe disse que o diabo desse Valdemar nunca trabalhou aqui? Mas ele mesmo me disse que trabalhava aí. Não chateia. Daí, a 10 minutos, ligue de novo. Escute uma coisa. O Valdemar não deixou pelo menos um recado? O outro, dessa vez,
esquece a presença da datilografia e diz coisas impublicáveis. Até aqui é chatear. Para encher, espere passar mais 10 minutos e faça nova ligação. Alô? Quem fala? Quem fala aqui é o Valdemar. Alguém telefonou para mim? É uma crônica humorística, gente, um pouco engraçada, ó. Ela é do Paulo Mendes Campos, para gostar de ler crônicas, ok? Pessoal, essa crônica aqui, ela traz para nós alguma coisa bem interessante da realidade da sociedade, né? Que é aquela pessoa que enche o saco até que uma pessoa fique brava. Já viram pessoas assim? Que às vezes você está quieto ali no seu canto, fazendo alguma coisa, e chega aquela pessoa e enche o teu saco o tempo todo, né? Te perturba, te tira atenção, te atrapalha, né? Existem pessoas que gostam de atrapalhar os outros, não é verdade? Tem uma questãozinha aqui, uma frase do nosso texto que ela diz assim, ó. A outra dessa vez esquece a presença da datilografia, e diz coisas impublicáveis. O que seriam essas coisas impublicáveis? Seriam palavrões. Porque na verdade é feio você falar palavrão, né? A gente não deve falar palavrão. Então por isso que o texto nem colocou, ok? Vamos agora então para a nossa compreensão do texto. Vamos lá para as atividades. Primeira atividade desse texto. Ordene o texto de acordo com os acontecimentos. Tá vendo que aqui, ó, na frente de cada uma das frases, o professor está até destacando de amarelo para vocês, tem esses parênteses, tá vendo? Dentro desses parênteses, vocês vão colocar para mim. Se essa frase aqui, se essa primeira frase, ó, que o professor acabou de destacar agora, ela aconteceu primeiro no texto, então eu coloco aqui número 1. Se essa frase aqui aconteceu por segundo lá no texto, eu coloco o número 2 dentro do meu parênteses. E assim por diante com as outras duas frases. Então eu vou ter que voltar lá no meu texto, ok? Ver qual é a ordem dos acontecimentos. Então tem 4 acontecimentos, ó. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Então são 4 acontecimentos. Eu vou ter que ir lá no texto e ver o que aconteceu primeiro, o que aconteceu por segundo, o que aconteceu por terceiro e o que aconteceu por quarto. E aqui dentro dos meus parênteses eu coloco os números, ok? Número 2, releia este trecho. O outro, desta vez, esquece a presença da datilografia e diz coisas impublicáveis. Por que as coisas ditas por quem recebe o trote são impublicáveis? O professor acabou de comentar isso com vocês. Né? Por que não pôde ser publicado aqui o que ele falou? Por que será? Lembra que o professor comentou? Número 3. Cite 2 dicas dadas no texto para chatear quem atende o telefone. Então você vai voltar novamente lá no texto, tá vendo? Só como ler um texto não é tão simples assim, a gente tem que ficar várias vezes voltando nele, né? Então você vai voltar lá no texto e vai procurar para nós 2 frases, 2 dicas que indicam que esse personagem ele estava chateando a pessoa que estava atendendo o telefone. Daí você copia aqui nas linhas de baixo. Número 4. Coloque verdadeiro para as alternativas que melhor explicam as características de uma crônica. E F, falso, para as alternativas que forem falsas. Então agora nós vamos ter que lembrar lá da nossa aula 1 dessa semana, lá naquela explicação que o professor deu sobre o que é uma crônica, ok? Letra A. O humor é uma característica marcante de uma crônica? A crônica, ela pode ter humor, sim ou não? Verdadeiro ou falso? Letra B. Os acontecimentos não se referem a fatos comuns ao dia a dia das pessoas? Então, toda vez que eu leio uma crônica, ela tem que ter assuntos relacionados ao dia a dia das pessoas, à sociedade, aquilo que está acontecendo de verdade? Lembra que o professor comentou isso lá na nossa primeira aula desta semana?
Letra C. Os personagens são seres humanos normais como qualquer um de nós? Toda crônica que eu vou escrever ou que o cronista escreve, os personagens, eles são normais como todos nós? Como todos nós somos? Sim ou não? Letra D. As crônicas narram fatos comuns ao dia a dia? Toda crônica, ela vai narrar, ela vai contar uma história que acontece no dia a dia das pessoas? E a número 5, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, é a seguinte. Sobre a pontuação do texto. Qual a pontuação que indica a fala dos personagens? Exatamente. Então, qual é a pontuação que indica que um personagem está falando nesse texto? O professor também já comentou isso na aula passada. Qual é o sinalzinho de pontuação que identifica que um personagem vai falar? Ok? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Mais uma vez falamos sobre o assunto do crônica. Leiam o texto. Se possível também, dê uma olhadinha no vídeo da primeira aula para vocês recapitularem o que é uma crônica, tá bom? Para facilitar a resolução, principalmente do exercício número 4, ok? Então, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, consulte, pergunte lá para o professor da sua escola, né? Tire a dúvida com ele e a gente volta a se encontrar então na nossa próxima aula, ok? Muito obrigado e até lá!